algumas dúvidas em assuntos que tangem as escrituras, né? Falando sobre tradição oral, tradição judaica em si, e trazendo alguns textos paralelos aí, se há com tradição do Novo Testamento, e a qual conhecemos muito bem esse sistema, e nada mais, nada menos do que ele, lá do Paraná, para tirar essas dúvidas, nos trazer uma luz das Escrituras, né? A luz das Escrituras, esse conhecimento. Eu falo com ele, sempre ele, que é professor de português, professor de hebraico, professor de inglês, professor de grego. Eu falo com João Alves Correia, conhecido como Esp. Bom dia, João. Tudo bem com você? Bom dia, Geraldo. Tudo bem? Ótimo, muito bom estarmos aqui de novo. Já agradecendo de antemão você, mais uma vez, aí, disponibilizando para nós esse espaço. E para esclarecimento das pessoas que estão buscando conhecimento das Escrituras especificamente, né? Estamos muito bem por aqui e podemos, então, já partir para os temas, né? Vamos para o tema. Nós tratamos aí praticamente um mês falando sobre sacrifício, né? Sobre pena capital, pena de morte, poder esclarecido. Os vídeos estão aí no YouTube para quem quiser ouvir, né? E compartilhar. E a gente ainda, eu acredito que a gente finaliza esse tema, a gente vai trazer um paralelo aqui com alguns textos entre a Torá, né? E alguns textos da chamada Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que é a qual conhecemos muito bem esse texto. E eu quero começar, João, com o texto de Devarim, Deuteronômio 13, de 1 a 5, né? Onde fala de um profeta, um sonhador de sonho, né? E eu queria que você citasse aí na tradução literal para a gente. E logo em seguida eu cito um texto aqui da Brit Hadashah que vai dar a entender que é baseado em cima desse homem que se titula Deus. Muito bem. Deuteronômio, Devarim 13, ok? Isso. Vamos começar então, Geraldo, pelo verso 2, que é o verso específico aqui que nós temos geralmente nós temos a referência básica, né, a partir do verso 2, ok? Lendo aqui em hebraico, então, nós temos o seguinte: Ki yakum bekir becha navi o holem halom benatam elecha ot o mofet. Na nossa tradução, basicamente, está assim: caso levante-se no meio de ti, no teu meio, um profeta ou sonhador de sonhos, né? E te deram um sinal, ou uma maravilha, ou fizeram uma maravilha, ok? Verso 3. E se ocorrer, se acontecer mesmo o sinal, ou a maravilha, Asher diber elecha, que falou para ti, Lemor, dizendo, Nelcha acharei Elohim acherim, vamos após outros deuses, Asher lo yadatem, que não conheceste, ve na avadem, ou seja, e o sirvamos. Verso 4. Lo tishma el divrei hanavi hahu. Não ouvirás, melhor dizendo, as palavras desse profeta. Ou el holem hahalom hahu. Ou esse sonhador de sonhos. Perfeito. Muito bem. Então, aqui nós vamos parar por aqui, porque essa é a parte que mais nos interessa. Depois a gente continua com a leitura, para concluir, então, o estudo dos psukim. Olha só, Geraldo, nós temos aqui, então, já uma prevenção que veio pela mão de Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, advertindo o povo que, caso se levantasse um profeta no meio deles, né, ou um sonhador de sonhos, e desse a um sinal, ou fizesse uma maravilha, se esse profeta falasse que, então, os israelitas deveriam seguir outros deuses que não conheceram, eles não poderiam ouvir esse profeta, não poderiam dar crédito a ele. Mas eu quero chamar a tua atenção para o verso 2 especificamente, porque o hebraico ele é bem amplo nessa expressão Ki yakum bekir becha navi, ou seja, literalmente, quando se levantar, caso se levante.
O hebraico também permite aqui o seguinte, porque vai se levantar no meio de ti um profeta. Como se fosse uma certeza. Perfeito. Como se fosse uma certeza que Moisés tinha disso. Porque a expressão hebraica aqui permite essa interpretação. Ok? Então, sonhador de sonhos ou profeta. O que é um profeta? O que é um navi? Navi é aquele que traz o quê? Mensagem. Navi vem de uma raiz, ou está relacionado à raiz bo, que significa vir, trazer, conduzir. É aquele que conduz a mensagem. Porém, nós sabemos, na conclusão do verso 4, que isso não passa de um teste do Eterno em relação ao seu povo. Perfeito. Ok? Bom, ok. Então, nesse contexto, eu queria trazer um paralelo do Novo Testamento, a gente que conhece muito bem esse livro, né? Respeitando todos os cristãos em si, mas a gente precisa fazer alguns esclarecimentos. A gente não vê no Novo Testamento, pelo menos eu li todos os textos, né, todos os livros, de momento o próprio Jesus, ele falando, vamos seguir outros deuses, como esse texto refere, certo? Porém, em João 8, 14, você tem aí, aberto aí, se você tem alguma... Grego é cópia de cópia, mas você deve ter uma tradução mais literal, né? Que é o verso 8, na verdade é o João 14, verso 8 a 9, né? Você tem ele escrito, tem ele aí, ele mais apurado? 14, verso... O 14, verso 8 a 9. 8 né? a 9. Ok. Muito bem. Então, tem assim, Jota, aqui. Vamos analisar, então, aqui 14, 8 a 9 de João, que diz o seguinte. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos, ó Pai, o que nos basta. 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Bom, aí complica, porque aí ele se intitula o próprio Deus. Então, a grande questão aqui que você tem que analisar é o seguinte: havia uma compreensão, uma incompreensão, melhor dizendo, das intenções que Jesus tinha em relação à sua própria pessoa nesse momento. E ele chama os seus discípulos, seus apóstolos, e diz, olha, como é que você está perguntando, mostra-nos o Pai? Porque quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, porque achava-se, o evangelista aí mostra que Jesus achava-se a própria imagem de Deus. Né? Esse paralelo com Deuteronômio, né? Como se fosse uma personificação do próprio Deus. Né? Uma personificação do próprio Deus. E aí realmente a coisa fica um pouco séria. Perfeito. Né? Por quê? Porque Deus não é uma persona. Deus não é, por assim dizer, algo que se possa fazer uma imagem aqui na Terra. Certo. Né? Aliás, Deus não tem substância. Não é um algo. Deus não é algo para que se faça uma imagem, ainda que seja uma imagem subjetiva ou uma ideia abstrata. Nem mesmo a ideia abstrata de imagem pode ser compreensível, quanto mais uma imagem concreta de um homem físico. Certo. Ok? Mas quando o Devarim 13, ele é uma profecia, né, alertando o povo, né, se aparecer um profeta de sonho, sonhador de sonho, ou acontecer milagre. E o milagre acontecer, não vai para o profeta, porque eu estou provando vocês, não é isso? Exatamente. Dentro desse contexto de João, ele na verdade, ele não está indicando a um Deus em si. Ele está trazendo para si, né? Quando ele fala, vê a mim, estou convosco todo o tempo, ele não conhece o Pai, mais ou menos isso, né? Então, esse texto remete, tem um paralelo, esse Devarim com esse texto remete a esse texto de João?
De certa forma, eu vou te mostrar aqui onde exatamente isso remete ao texto de João, exatamente no verso 3, onde diz o seguinte: Nelha acharei Elohim acherim asher lo yadatem. Vamos após outros deuses que não conhecestes. Então, a despeito de que se fale que Jesus estava anunciando o mesmo Deus que os pais dos israelitas conheciam, a despeito de que se afirme isso, nós podemos entender que havia uma diferença básica. Como eu falei para você, Deus não tem substância, e os judeus sabiam disso. Deus não tem substância, não tem corpo, shein no guf, ou seja, conforme o grande Maimônides nos ensina, nos 13 princípios da fé judaica, que Deus não tem substância e nem forma, e nem, digamos, não é algo para que se possa fazer uma imagem dele, ainda que seja uma concepção abstrata, quanto mais físico. Então, isso é uma nova forma de Deus. A oferta que Jesus traz aqui é uma nova forma de Deus, é uma nova visão de Deus, diferente daquela que os israelitas tinham no passado. É uma abordagem diferente, é uma forma diferente de ver a Deus daquilo que os israelitas receberam no Sinai. Agora, eu quero esclarecer para você onde isso começa, porque isso não vem do nada, Geraldo. Tá. Essa ideia de Jesus, ela não vem do nada. Ela não vem da cabeça dele. Não vem. É errado pensar assim. Isso vem de uma tradição antiga, elaborada justamente por conceitos cabalísticos, que nesse momento, no Evangelho de João, foram tanto quanto que distorcidos. Existe na Kabbalah a ideia, existe na tradição mística judaica, a ideia do Adam Kadmon. Há uma grande diferença do Adam Kadmon para o Adão da criação em si lá, da Bereshit, né? Muita diferença. O Adam Kadmon é o homem projeto. O Adam Kadmon é o projeto de toda a criação. Representa, na verdade, o cosmos em si. Tudo aquilo que existe. Adam não é aqui, Adam Kadmon não é um homem. É, na verdade, a noção da criação, do cosmos, na sua pré-existência, na sua pré-concepção. Explicando melhor. Quando Deus desejou criar o universo, criar o cosmos, ele imaginou primeiramente a imagem de um homem, por assim dizer. Isso numa síntese muito resumida. Ou seja, a partir desse projeto chamado Adam Kadmon, ele cria todas as coisas. E esse Adam Kadmon, na verdade, é aquilo que existia antes da criação, juntamente com o próprio Deus, ou seja, o seu projeto de criação. E esse projeto de criação recebe na tradição mística vários nomes, inclusive Mashiach. Então é desse conceito, desse núcleo base, que sai essa concepção de que Cristo é a imagem de Deus e que ele agora é a imagem do próprio Pai. Porém, isso, repito, é algo distorcido aqui em João. Mas essa noção existia no passado, sempre existiu, existe até hoje, né, nos círculos cabalísticos, mas, via de regra, no cristianismo, é uma tradição mal interpretada. Agora, uma pergunta em cima do tema. Os discípulos, a gente sabe que lá no livro de Atos 4:13 vai dizer que João e Pedro não tinham, não eram cultos, né? Sim. Indulto na leitura, na escrita em si, não tinham conhecimento, semi-analfabeto, não sei se seria a palavra ideal para isso. E, na verdade, mas tem alguns que tinham conhecimento, né? Claro. Aí eu pergunto, porque lá em Isaías, Shayahu 40, verso 25, você pode abrir aí também, e falar para a gente a tradução mais literal, uma pergunta, quem pois farei semelhante a mim, né? Só. Você tem ela aí? Isaías 40, verso 25. 40, 25.
Vamos então para o texto. 40:25, diz o seguinte. Ok. Ve'elmi tedamiuni, ve'eshve yomar kadosh. Então, a quem vocês vão me comparar? A quem vocês vão me comparar? E a quem eu serei igual, diz o santo. Ou seja, não existe uma comparação. Daí que justamente o próprio Rambam coloca Shein Guf, que ele não tem substância. Então, se algo não tem substância, de que forma você pode fazer uma imagem de algo que não tem substância, não tem conteúdo concreto, físico? Então, naturalmente, não se pode fazer absolutamente nada dele. É por isso que não se pode, de acordo com o grande Maimônides ainda, não se pode exaltar Deus através da matéria. Ou seja, Deus não pode ser elevado através da matéria. O que o Rambam quer dizer com isso? Que Deus não pode ser cultuado por meio de coisas físicas. Nem mesmo, obviamente, um homem que é um ser físico. Intermediário. Exato. Não podemos cultuar um homem como se fosse Deus. Por quê? Porque Deus não tem substância, não tem imagem, no sentido físico do termo, ou uma expressão física, tal como se coloca ali. Perfeito. E também nós temos lá em Devarim, no capítulo 4, você pode abrir também aí, eu não citei isso no início, mas quando a gente vai debruçando em cima do assunto, né? Aí a mente vai abrir Devarim 4, acho que verso 12 em diante. Também tem um alerta para o povo a respeito de imagens, né, de homens, animais. Exatamente. Diz aqui, Vayedaber Hashem aleichem, mitoch ha'esh kol devarim atem shom'im, utemuná einchem roim zulati kol. Ou seja, e disse o Eterno, e vos disse o Eterno, do meio do fogo, uma voz de palavras vocês ouviram, e nenhuma imagem vocês viram, exceto a voz, apenas uma voz. Ou seja, não existe imagem física para o Criador. Não existe, digamos, como projetá-lo na realidade. Não existe como projetar Deus numa realidade física. E no 15, você leu o 15? Não. O 15 também ele é forte, no verso 15, né? Eu li o verso 12. Ok, vamos ler então o 15. Venishmartem mehod lenafshoteichem, ki lo reitem kol temuná. Então, guardem bem isto, observem bem isto, prestem atenção, é isso que o hebraico está querendo dizer aqui. Guardem e vigiem as vossas almas, no sentido de tomem cuidado, porque vocês não viram nenhum tipo de imagem, de figura. Beyom diber Hashem aleichem behorev, no dia em que o Eterno falou convosco em Horeb, mitoch ha'esh, do meio do fogo. Então, isso deixa claro. Daí, então, a rejeição clássica da Torá à idolatria, geral. Porque a idolatria é fazer uma imagem de Deus, uma fisicalidade, atribuir fisicalidade ou condição física a Deus, coisa que é vedada pela Torá, porque no Sinai, em Horeb, não foi visto coisa alguma, exceto um som, que é a voz de Deus. E o que aconteceu com o povo que deixou ser levado, sabendo que já tinha esse alerta lá dentro do Monte Sinai? Você deixou levar quando e como? Você pode precisar para mim, por favor? Daí eu pego o gancho. Assim, por exemplo, o texto de Devarim é muito bem claro, principalmente no verso 15, né? Nesse ponto de seguir a um homem como Deus, acreditar, né, no próprio Jesus em si, que a figura, claro que existiu vários supostos messias na época, mas esse, falando de Jesus, é o que marca hoje a história. 2.000 anos atrás, tá aí os homens, nós também caímos nesse engano, né? E o mundo hoje, especialmente ocidental, está envolvido nisso. E é difícil uma pessoa sair, porque os textos foram bem montados, né? Eles pegaram os textos das profecias e fizeram uma montagem aplicando como se tudo se cumprisse nele, né? Então, baseado em Devarim, que é um texto que foi dado no Monte Sinai para os patriarcas, né? E o povo em si tinha essa base, como deixou o próprio Deus
seguir a um homem como Deus? O que levou? Faltou um alerta? Não tinha mais profeta em si para alertar o povo? Então, antes de mais nada, é importante lembrar um evento aqui. Isso pode servir, inclusive, de contra-argumento naquilo que nós estamos falando aqui, então eu quero tratar disso desde agora. Perfeito. Houve um grande debate há cerca de vários séculos na cidade de Barcelona, que envolveu o grande Nachmanides. Nachmanides, ele foi convocado pelo rei da Espanha a debater com um padre, um padre que era judeu de nascimento e convertido ao cristianismo, chamado Pablo Cristianini, né? E nesse grande debate, que aliás está disponibilizado no YouTube, um filme que eu traduzi, inclusive, sobre esse debate. Pode deixar o link depois, né? Posso deixar o link depois. O Nachmanides, ele coloca, digamos, numa certa altura do debate, que em momento algum Jesus se colocou como Deus. Isso pode servir de contra-argumento, inclusive para aquilo que você está falando aqui, porque talvez seja um mal entendido da nossa parte ou da parte dele. Mas eu quero esclarecer o seguinte. O Nachmanides, apesar de ser um grande sábio da Torá e da tradição, ele tinha pouco contato com a tradição cristã. Ele sabia pouco sobre o que era o cristianismo, acredito. E talvez isso tenha sido até, digamos, uma forma dele tentar amenizar o calor do debate, né? Ou, digamos, de alguma forma, uma chave que ele percebeu que ele poderia usar no debate para levar a um bom termo. Mas o que salta aos olhos para mim, pessoalmente falando, é que aqui nós temos uma exata, justamente no Evangelho de João, que você colocou a princípio, 14, uma exata noção de que Jesus realmente se coloca como uma divindade, ou como se fosse a imagem da própria divindade. Para mim, isso não resta dúvidas. Então, aqui nesse ponto, eu sou obrigado a discordar de Nachmanides. O que acontece? Como eu falei para você, Geraldo, isso não acontece do nada. Por quê? Porque o cristianismo primitivo, como ele começa na região da Galileia, que é ao norte de Israel hoje, ele é fruto não... Veja bem, isso é importante, todos que estiverem ouvindo ou assistindo essa aula mais tarde, é importante que entendam isso. O cristianismo não é fruto de uma concepção bíblica de judaísmo. O cristianismo é fruto de uma concepção da tradição mística judaica popular que estava na boca do povo. Vamos ver se dá para entender melhor isso. Havia um judaísmo mais ortodoxo, havia um judaísmo mais literário, um judaísmo mais devotado aos livros da Torá, e a tudo aquilo que dizia respeito à Torá. E havia um outro judaísmo popular que estava embasado mais nas crenças místicas, que acabaram, de alguma forma, também sendo distorcidas ao longo da história. Veja, o cristianismo não é uma religião bíblica, é uma religião baseada na tradição oral judaica. Por que eu digo isso? Porque a própria concepção messiânica ela está muito mais, por assim dizer, formalizada na tradição mística do que na própria tradição bíblica. Na própria lei oral, no próprio Tanakh, na verdade, nós não temos uma única referência explícita ao Messias. Uma única sequer. Temos apenas alusões mais à era do Mashiach do que ao próprio Mashiach. Entendi. Mas a tradição mística está repleta de interpretações acerca do Messias. Daí que então o cristianismo nasce como fruto dessa tradição popular que estava na boca do povo. Perfeito. Baseado em profeta, não adianta tentar trazer nenhum texto profético que não refere nem a Mashiach, nem o próprio Jesus em si. Muito menos. Exatamente. E o grande problema, no aspecto do cristianismo em si, é o seguinte.
não existe, ainda quando você tem uma citação bíblica lá no Novo Testamento, você não tem uma citação a nível de exegese. Ou seja, não existe uma profundidade nos textos em termos de linguística, em termos de construção do verso. O que tem, na verdade, é o que nós chamamos de casuísmo rabínico. O Novo Testamento é fundamentado numa interpretação casuística, ou seja, o que é casuísmo, em termos de teologia? É quando você pega um texto bíblico e coloca num outro contexto sem respeitar as regras de interpretação, apenas para aplicar naquela situação momentânea, naquele momento. Isso é casuísmo. Certo? Não é uma exegese. O texto foi pinçado dali e colocado em outro contexto para aplicar aquela situação do momento. Até porque quando você pega uma profecia citada no Novo Testamento e você remete ao próprio profeta, você vê que muda totalmente o contexto, né? Exatamente, porque lá no profeta nós temos exegese. Você vai ler todo o contexto, você vai analisar a estrutura, ok, você vai então achar que não tem nada a ver com aquilo que está lá no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento é usado de forma casuística. A gente tem um texto que Mateus vai falar, né? Do Egito para aquela... Isso. Do Egito tirei meu filho. Do Egito tirei meu filho, né? Só tem essa frase, né? Exato. Quando você vai no profeta, você lê o contexto. Exatamente. Outra coisa. Quando você vai em Oséias, você usa exegese. Aí você percebe o contexto todo, você percebe que fala de Israel. Mas esse texto foi pensado e usado de forma casuística por Mateus. Agora, propositadamente, eu diria. Mas por que isso acontece? Isso também não é algo fora da tradição judaica. A tradição judaica usa casuísmo. O Talmud é repleto de casuísmo. Repleto. De textos que, digamos, são pinçados de uma parte, digamos, dos profetas da Torá e aplicados a uma situação presente para transmitir algum tipo de lição, mas não como exegese. E aí que nasce o erro. Você tomar aquilo que está lá no Novo Testamento como exegese, não é? Agora, eu trago dois textos também, um do Novo Testamento e um da própria Torá, né? Você pode ler também, como é que está a tradução melhor para a gente entender o que é Gálatas 3:13. 3:13, ok. 3:13. E lá em Devarim 21:22. Isso. Então, e Paulo escreve aqui o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pois está escrito aí, agora esse texto, pois está escrito aonde? Seria o texto de Devarim que ele quis citar? Exatamente, o texto de Devarim. Mas aí ele acaba entrando em contradição, porque ali o indivíduo ele é amaldiçoado por Deus. Então, vamos ver aqui o texto direitinho, que a gente pode ler, esclarecer, né? 22 e 23, né, Devarim? Isso, Devarim 21, 22 e 23. Isso. Muito bem. וכי יחיה באיש חטא משפט מוות, בהומת, ותלית אותו על עץ. E se houver em algum homem um pecado, né, um juízo para a morte, ele morrerá e será pendurado, né, numa árvore. Ok. E não fala madeira, mas é a mesma referência. Exatamente. Por quê? Porque o que acontece aqui? Primeiro, nós temos uma referência um tanto quanto obtusa, acredito, de Paulo, porque na verdade aqui a pena capital aplicada, de acordo com Devarim, era por enforcamento. Enforcamento. Porque a questão da crucificação, você sabe que não é uma questão judaica, não é uma pena capital prevista no judaísmo, pela lei judaica. Não existia a ideia de crucificação. A crucificação vem dos persas, que os romanos receberam essa forma de execução e adotaram para punir os rebeldes e os criminosos e as pessoas que estavam contra o Estado romano, né? Muito bem, então a pena aqui é justamente sobre uma árvore, ou seja, enforcamento. Agora, é importante que se note o seguinte: se for encontrado num homem um pecado, né, digno de morte, ok? Het mishpat mavet,
ou seja, derrumado, será morto. Então, aqui o tribunal podia, então, condenar a pena capital, que era normal naquele momento, como nós já trabalhamos, na saída do deserto, né? A saída do Egito e a peregrinação para o deserto. 23. Lotalim nivlato al ha'etz. Não permanecerá o seu cadáver sobre a árvore. Que kavor tikvrenu bayom hahu, e sepultarás, enterrarás naquele mesmo dia. Que kilelat Elohim talui. Aqui está a frase importante. Normalmente aqui se traduz como maldito, maldito de Deus o pendurado, talui. Hatalui é aquele que foi enforcado. Né? Agora, o que é um kilelat Elohim? Acontece que na exegese, esse Kilelat Elohim representa, na verdade, não necessariamente aquilo que Deus condenou. Explicando, mesmo o criminoso, mesmo o pecador, mesmo o homem que errou e foi enforcado aqui, ele é a imagem de Deus também. E quando você... Oi? Explica novamente, fala de novo aí. Mesmo o enforcado, mesmo aquele que foi penalizado com a pena capital, ele ainda assim é a imagem de Deus. Foi feito a imagem de Deus. Então, deixá-lo pendurado na árvore de um dia para o outro seria uma ignomínia, seria uma vergonha, seria uma afronta a Deus. Perfeito. Então, não poderia deixar pendurado esse homem, esse corpo, porque seria uma ignomínia, uma vergonha, seria, digamos, um atentado contra o próprio Criador. Perfeito. Vê se deu para entender bem essa parte, porque essa parte é fundamental. Kilelat Elohim. Não é que Deus o amaldiçoa, muito pelo contrário. Não é. Na verdade, a expressão Kilelat Elohim representa algo repugnante para Deus, permanecer aquele corpo pendurado lá. É o que nós chamaríamos hoje, numa linguagem mais moderna, como se fosse uma vituperação de cadáver. Não sei se você já ouviu o termo. Não, eu não ouvi. Então, uma vituperação de cadáver é quando uma pessoa, por exemplo, morre e o seu corpo é deixado jogado no chão, por exemplo. Exposto. Por que as pessoas logo vêm e cobrem um cadáver? Já percebeu? Tem uma parte, acho que se me fala, Eclesiastes fala que se uma pessoa morrer e fosse sepultado como indigente, acho que fosse melhor que ele não tivesse nascido, né? Tem um texto. Tem algo semelhante, né, na tradução. Então, o que acontece? Nós percebemos que existe esse conceito na própria lei judaica da vituperação de cadáver, ou um cadáver que está, digamos, sujeito à vituperação, no sentido de que as pessoas passariam por ali e simplesmente zombariam daquele homem, e isso seria um escárnio diante de Deus. Porque aquele que estava pendurado lá também é a imagem dele. Agora ele recebeu a pena, mas não deveria ficar exposto. Exatamente, porque essa exposição causaria vituperação. E hoje nós herdamos nós herdamos, Geraldo, isso de forma um tanto quanto, eu diria, intrínseca à nossa própria natureza. Quando nós vemos um cadáver, a primeira coisa que a gente vai fazer é cobri-lo. Porque expor esse cadáver, na verdade, é um ato... É importante você falar, porque é uma coisa que ninguém fala sobre isso, né? Sim. É um ato desumano deixar exposto aquele cadáver. Dependente do que ele praticou em si, né? Do que ele praticou. Ele pode ser um assaltante, um humilhante, qualquer um criminoso. Então, deixar exposto aquele cadáver é algo profundamente, digamos, desumano. E por isso que existem até leis, inclusive, que proíbem tirar fotos de cadáveres, filmar essas coisas. Então, porque isso é uma coisa que vai contra a nossa natureza humana, e isso nos enoja, isso nos deixa maus de alguma forma.
mal democrático. Você está falando é importante, que a gente está numa era digital e hoje qualquer coisa é exposto na mídia, né? No WhatsApp, Sim, as pessoas fazem isso com prazer, né? Terrível isso. Isso aí, na verdade, isso é uma vituperação de cadáver. Ou seja, desagrada ao Criador, né? Desagrada a Deus profundamente, porque quem está ali é também criado à imagem dele, não um animal. Se ele foi julgado, ele foi julgado perante Deus, não nós que estamos julgando ele em si, né? O que aconteceu ali? Se ele tombou morto, sei lá, em confronto com a própria polícia, na verdade, em si, e expor isso, ou um acidente, que é pior ainda, talvez. Então, não interessa. A questão é que a afronta contra Deus continua. Quando Paulo vai dizer, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, porque está escrito, né? Está escrito. Ele está referindo-se a Devarim, 21, 22, 23. Uma péssima interpretação. Dele? Dele. Porque para o Devarim, esse camarada, ele foi julgado, digno de morte, né? Exatamente. E se ele é maldito, por exemplo, Paulo está falando, ele se tornou maldito, a pergunta, quem está sobre hoje, não sei, só falar, a gente falava bênção em cima de Jesus, sobre Jesus em si, né? Recebe uma oração. Sim. Está baseado embaixo de uma maldição, baseado no Devarim? Bom, primeiramente a gente tem que analisar aquele ponto lá e esclarecer esse detalhe importante. Quando ele fala maldito, aquele que for pendurado no madeiro, é uma interpretação ruim, porque na verdade não é maldito que é pendurado no madeiro. Maldito é aquele que fica no madeiro. Até o dia seguinte. Né? Então, porque na verdade, Kilat Elohim, na verdade, é maldito no sentido de que a pessoa é amaldiçoada, não é essa a ideia. Kilat Elohim representa, na verdade, uma afronta a Deus. Aquela pessoa que fica pendurada de um dia para o outro, e seu cadáver é exposto, é uma afronta a Deus. Então, a interpretação que a gente tem do Novo Testamento, que ele se fez maldito, amaldiçoou, totalmente fora. Totalmente fora. Até porque ele não ficou tempo suficiente para ser chamado de Kilat Elohim, ou seja, uma afronta a Deus, porque tiraram o cadáver dele, de acordo com o texto, e o sepultaram no mesmo dia. Você já ouviu algum líder evangélico, pastor, padre, falar sobre isso, essa explicação dessa palavra maldita? Não, é sempre de acordo com a ortodoxia cristã. Nunca é, digamos, do ponto de vista do que a própria lei diz, né? Esse maldito que eles falam é porque ele foi amaldiçoado mesmo, senão não está fazendo a explicação detalhada. Isso, é o que ele diz, assim, o que a interpretação dogmática da ortodoxia cristã diz o seguinte, que Jesus se torna maldito por conta dos pecados que ele assume da humanidade. Ok? Essa é a interpretação da ortodoxia cristã. Ou seja, ele se torna maldito porque ele assume os pecados da humanidade. Sem ter pecados, ele assume pecados. Então ele se torna repugnante a Deus. Ou seja, ele se torna, digamos, maldito. E por isso, então, ele é digno, por assim dizer, de acordo com a ortodoxia, porque ele, não tendo pecado, assume o pecado do mundo e ele se torna, então, maldito de Deus. Então essa é a interpretação de Paulo ali na Epístola às Gálatas, né? Certo? Porém, você viu aqui que a lei é totalmente diversa. A Torá é totalmente diversa. Continua. Ok. Não, aqui eu finalizei aqui, essa parte. Então, quando a gente vai lá para João 14, né? Ele se faz semelhante, né? E Isaías já está também lá atrás, já está falando sobre isso, uma alerta sobre isso. E você citou o Maimônides, né? Ele não tinha, talvez, um conhecimento profundo do cristianismo, né? E aí, quando a gente... Narmantes, né? Quando a gente lê o João 1, no capítulo 1, e logo no verso também 14, diz, né, lá no início, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí no 14 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo não é a palavra que a gente conhece hoje, né? Esse verbo está referindo-se ao próprio Jesus em si, que se tornou, era Deus, tornou carne, não é isso? O que acontece é o seguinte, essa parte do Logos,
do verbo, é um empréstimo do helenismo. É um empréstimo, na verdade, da cultura grega. Porque entre os gregos havia a noção de que o logos, ou seja, o verbo, a palavra, é o criador de todas as coisas. Isso, já na própria filosofia grega, mais antiga, já era comum esse pensamento. Que, na verdade, tudo que é criado, tudo que existe, na verdade, tem a sua origem, tem a sua formação, a sua base na palavra. A palavra criadora. E Filo de Alexandria, que era um judeu helenista, ele captou essa ideia e escreveu sobre isso. E Filo viveu mais ou menos na mesma época em que se compunham os evangelhos. Ou seja, o Evangelho de João é, na verdade, herdeiro da filosofia de Filo de Alexandria, na questão do Logos. E o Logos é entendido, muitas vezes, de acordo com as traduções targúmicas, como sendo a própria palavra de Deus. Né? E a palavra de Deus que se encarna, essa é a inovação de João, né? Aparece apenas nesse texto. Então, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre os homens. Ou seja, é como se fosse algo abstrato tomando forma física. Né? Muito bom. Olha, acho que nós finalizamos o assunto sobre sacrifício. Trouxemos aí um tema em paralelo, né? Que fala sobre a morte de Jesus em si, suposta morte, né? Que o mundo cristão acredita em si. Acho que fechamos, né, João, esse tema. Acho que fechamos aqui, então. Finalmente, aí, depois de várias aulas, né, conseguimos... Foi praticamente um mês de aula, né, falando sobre sacrifício, muito importante. Todos os vídeos estão à disposição, quem quiser ouvir no YouTube, não é isso? Perfeito, perfeito. Agora nós temos aí a próxima semana, a gente vai entrar no outro tema. Você quer fazer já um comercial aí do livro aí que você está disponibilizando aí? Inclusive, hoje eu já vou fazer aquele depósito de mandar meu livro. Certo. Bom, eu tenho aqui, então eu vou deixar os links aqui, o link inclusive do site, para as pessoas poderem conhecer o material. Já vamos falar do tema que vai ser próxima semana, que você quer já deixar? Vamos. Aí. Vamos. E o que a gente vai relatar semana que vem? Semana que vem nós vamos aí dar início à introdução ao que é o Talmud. Né? Uhum. E o que é o Talmud, qual é a sua construção, quantos tratados existem, quais são esses e quais são eles e quais as suas divisões, e o que o Talmud se propõe. Basicamente, a direção da nossa aula é diferente um pouco, porque não é apenas dar um conhecimento acerca do Talmud e quais livros, etc. É o que ele contém em tese. Lógico, é um trabalho bastante vasto, acredito, vai tomar várias aulas, mas isso deve ser, digamos, esclarecedor, porque existem muitos mitos rondando o Talmud. E existem muitas mentiras rondando o Talmud, muitas falácias também. E muito preconceito, muito antissemitismo. Portanto, isso é muito bom esclarecer nessas aulas, na sequência, sobre ao que se propõe o Talmud, qual é a função dele, e qual a importância de termos um conhecimento prévio antes de falarmos algo a respeito. Porque eu vejo muita gente falando coisas sobre o Talmud, bobagens, sem conhecer uma linha do Talmud. Né? Então, isso é muito bom esclarecer. E para as pessoas de bem, para as pessoas que querem realmente estudar, se aprofundar no tema, acredito que seria interessante também adquirir a obra. Você vai colocar a foto do livro aí? Eu vou colocar a foto, eu vou colocar o link, no caso, disponibilizando o site para as pessoas conhecerem a obra, né? E Em Defesa do Talmud, que é uma obra que a gente vai usar como texto base aqui nas próximas aulas. Você também tem um livro que eu também adquiri, que é muito importante as pessoas adquirirem, que é A Outra Face, né? A Outra Face. Você pode também colocar esse livro, esse link, ou a capa, para o pessoal ter uma ideia. São muito importantes, eu li bastante. É um livro que tem uma base, tem um conhecimento muito profundo. A Outra Face é um livro que trata exatamente dos temas que nós hoje estudamos aqui. Com tudo isso que você viu, que você pode perceber por aqui nessa pequena aula, está lá com muito mais detalhes também. E outras 70
profecias atribuídas a Jesus. Você também tem outro livro que eu adquiri, você pode falar dele também, que é O Segredo da Bíblia, né? Que eu também li, achei interessante. Tem metáforas que a gente pensa que é real, o caso da serpente, da mula de Balaão, lá que vai falar, também você pode... Mula de Balaão, isso, Mula de Balaão. Então, o que acontece é o seguinte, o livro Os Segredos da Bíblia é, na verdade, do rabino Moshe Ben Haim, e eu fiz apenas a tradução desse livro, autorizado por ele, e está disponível no site da Amazon também, né? Posso deixar o link para vocês aqui, ok? Quem quiser adquirir, tá certo? Muito bom. É isso aí, mais uma quarta-feira, terminamos aí esse bate-papo muito importante, muito esclarecedor, né? Muito bem. E semana que vem tem mais. Tem mais. O tema será? Qual o tema? Talmud. Repete aí o tema da próxima aula. Será então a Talmud e seus livros e seu conteúdo, né? Muito bom. João, foi um prazer mais uma vez estar aqui aprendendo com você, né? Esse projeto aí nasceu no coração do Criador, passou no nosso coração. Começamos na aula de hebraico e agora disponibilizamos toda quarta-feira, assim que vai ter permitido. Claro, tem aqueles imprevistos, quando pode, não pode, mas é um trato nosso de estarmos aqui toda quarta-feira, pelo menos uma hora, que é o suficiente para não cansar o povo, né? Para termos esse esclarecimento. As suas considerações finais aí, João. Bom, eu, mais uma vez, agradeço a você, Geraldo, esse espaço cedido por você, na verdade, vamos falar bem a verdade. Esse projeto nasceu de uma iniciativa tua, e eu honro esse projeto, agradeço a Deus pelo fato de que você se dispôs a isso, porque a partir daí as pessoas podem também tomar conhecimento acerca da perspectiva judaica e monoteísta, do que nós chamamos hoje de conhecimento bíblico, né? Acredito que isso só vem, digamos, a melhorar a nossa compreensão de tudo isso, que é tão importante para nós, que buscamos aí, na verdade, a verdade e a realidade das coisas. Muito obrigado mesmo, forte abraço para você e para todos que estão nos ouvindo aí. Beleza. Isso aí. Quarta-feira, se o Criador permitir, estaremos aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, João. Até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, gente. Até mais.